tarde, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias lá no Velho Testamento, em 1 Crônicas 13. Como alguns sabem, eu sou uma pessoa que gosta demais do rei Davi. Então, como não tinha, o tema estava livre, eu falei, vou falar sobre o rei Davi. 1 Crônicas 13, do 1 ao 14. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou. Por isso, pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Amate, para trazerem de Quiriate-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalaá, que é Quiriate-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som das harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá e o feriu por ter tocado a arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez-Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Amém? Senhor Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor. Ó Deus, ela por si só já fala aos nossos corações, mas que nesta tarde, através do teu Espírito Santo, o Senhor esteja trazendo algo novo para as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor esteja falando a cada coração, ó Deus, que possamos nos sentir, ó Deus, orientados, ó Deus, pelo Senhor. É isso que eu te peço, ó Pai. Ó Deus, perdoa os meus pecados, o quão pecadora sou, ó Pai, mas o Senhor sabe o quanto nós que estamos aqui te amamos, então queremos a tua palavra sobre nós, ó Deus. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Texto lá de Crônicas, falando de um momento muito especial, um momento em que Davi quis trazer a arca. Mas trazer a arca da onde? Por que a arca não estava com o povo de Israel? Aí lá vem Dona Dilma contando a história, né? Sou aluna dela e aprendiz dela. A arca, ela tinha sido perdida há muitos anos atrás. O povo de Israel lutou contra os filisteus. E aí, quando o povo
os israelitas estavam na luta e eles viram que eles iam perder, aqueles que estavam à frente ali do povo de Israel foram lá e falaram: vamos trazer a arca do Senhor para que nós possamos vencer os filisteus. Então eles trouxeram a arca. Não era essa a vontade de Deus, não era para que eles estarem, não era para a arca estar naquele lugar. E o que aconteceu? Quando os filisteus viram a arca do Senhor chegando, por causa de toda a história, eles já sabiam do que tinha acontecido, das 10 pragas do Egito, de como o Senhor tinha ferido os egípcios. Então eles temeram. Quando eles viram a arca do Senhor, eles falaram: o Deus deles é forte, então nós lutaremos com mais força, porque senão nós seremos escravos deles. Então eles lutaram e o Senhor não os abençoou, e eles perderam aquela batalha, e com isso a arca ficou perdida. A arca ficou na mão dos filisteus, aquele povo que não cria no nosso Deus. Então eles colocaram a arca no templo deles, junto com o deus Dagon, e no outro dia de manhã estava o deus lá deles no chão, a estátua estatelada. Eles olharam e falaram: acho que foi um vento, né? Deve ter sido um vento. Essa é a minha parte, tá? A Bíblia não fala isso. Mas eles devem ter pensado que era qualquer coisa. Eles colocaram o Deus deles de pé novamente. Na manhã seguinte, o Deus deles estava no chão, sem cabeça, sem braços, porque a arca do Senhor, a presença do Senhor estava naquele lugar. E assim foi se sucedendo. Onde eles colocavam a arca, algo acontecia. O povo era ferido de doenças. Então eles temeram. Eles temeram o nosso Deus e falaram: e agora? O que nós vamos fazer com essa arca desse Deus tão forte? Então eles tiveram uma ideia: vamos construir um carro novo, colocar esse trem em cima dessa carroça, vamos colocar as vacas ali para levar ela. E então a arca foi levada até os levitas, e ela entrou então na cidade. Várias coisas aconteceram, mas isso já está. Então a arca ficou lá já esqueci o nome da cidade. E a arca ficou com eles no povo de Israel. Estava nesse lugar já há muitos anos, em Quiriate Jearim. E a arca ficou lá por muitos anos. E aí nós falamos de quem? Do nosso rei Davi. O rei Davi, ele já era, nesse momento, ele já tinha realmente assumido o seu trono. Ele havia sido ungido quando jovem, mas ele já tinha passado por todas as suas lutas, e ele já estava estabelecido em Jerusalém. E ali é onde ele já tinha sua casa. E Davi, ele amava o Senhor. Davi adorava ao Senhor. E para o povo de Israel, o que foi ensinado? O que significava a arca do Senhor? Aquilo que nós viemos buscar nessa tarde. A bênção do Senhor. O sinal de que o Senhor estava com eles. Era o sinal da presença do nosso Deus. Assim como nós estamos aqui querendo a presença, querendo a bênção do Senhor, Davi olhou e falou: agora é hora. Vamos buscar a arca. Saul nem pensou nisso. Saul não se preocupou, porque ele não estava interessado em querer a presença do nosso Deus. Ele queria honras para si próprio. Então Davi olha com o coração cheio de amor, cheio de alegria, cheio de esperança no Senhor. Ele vai buscar a arca. O que ele estava fazendo era algo bom, não era? Davi queria acertar. Davi queria trazer algo que realmente fosse bom para o povo de Israel. Ele já estava estabelecido como rei. Ele já estava sendo vitorioso, vencendo sobre os outros povos. Os outros povos, falando de Davi, eles temiam Davi. Os outros povos temiam Davi e sabiam do Deus a qual Davi servia. Então Davi quer fazer a coisa certa. Ele quer fazer algo certo.
Então, ele olha e fala assim: eu vou trazer a arca do Senhor. E no versículo 8, fala que eles estavam felizes. Que havia grande alegria entre eles estavam dançando. Aqui fala que eles estavam cantando louvores, eles estavam com os instrumentos, o povo estava todo feliz. Eles estavam fazendo o certo, eles queriam a presença, eles queriam a bênção do Senhor sobre eles. Só que Davi estava fazendo o certo da forma errada. Então, ele estava fazendo as coisas certas aos seus olhos e não aos olhos de Deus. Se nós voltarmos um pouco, se nós olharmos lá em 2 Samuel, o 5, porque lá no 2 Samuel, o 6 fala dessa parte também, onde a arca onde Davi tenta trazer a arca. No 5, no versículo, se eu não me engano, no 5:19, Davi entra na presença de Deus e questiona Deus contra uma luta. Senhor, eu vou lutar contra os filisteus. É da tua vontade? É para eu ir? É para eu atacar os filisteus? A Bíblia relata que ele questiona Deus. Que ele coloca diante de Deus. E Deus o direciona. Deus dá o caminho que ele deve andar. Deus até fala, ataque, faça isso e os ataque por trás. O Senhor, nosso Deus, o orientou. E aí, quando ele toma a decisão de trazer a arca, é muito pouco depois dessa grande guerra contra os filisteus, o seu coração estava cheio de júbilo. Ele tinha certeza que ele estava fazendo a coisa certa. Mas não achei nenhum versículo que fala que ele questionou a Deus. Que ele buscou a Deus se ele deveria ir lá buscar a arca. Quantas vezes nós queremos fazer o certo? Nós sabemos que é o certo, mas não colocamos diante de Deus. Nós não sabemos se é a hora certa. Nós não sabemos se está no coração de Deus, mas é a coisa certa. Mas nós temos que colocar diante do nosso Deus. Davi, com esse coração tão alegre e tão cheio de vontade, então ele sai junto ao povo e aí ele vai buscar a arca. Como ele fez isso? Como ele foi buscar a arca? Davi olhou e falou: vamos construir uma carroça, assim como os filisteus fizeram. Uma carroça nova. Eu imagino que Davi mandou fazer uma carroça linda, né? Dentro daquela realidade da época. Ele manda construir uma carroça e vai até a cidade buscar a arca. Davi copiou os filisteus. Davi olhou o que o mundo estava fazendo, o que os outros fizeram e deu certo. E ele falou: vai dar certo também. Vou fazer igual. Muitas vezes o certo está na nossa frente. Nós olhamos para o mundo e falamos: gente, mas o mundo faz assim, assim também está certo. Dessa forma deu certo para o mundo. Para o meu amigo que não crê tanto em Deus, que não espera em Deus, dá certo na vida dele, vai dar certo na minha. Não, nós não podemos copiar o mundo. Nós somos servos do nosso Deus. Nós não podemos copiá-los, nós temos que buscar ao nosso Deus. E mesmo que aos nossos olhos pareça o caminho correto, nós temos que buscar a Deus. Eu vi uma palavra que fala que Davi não tinha conhecimento. Pode até ser. Porque havia instruções sobre como carregar a arca. Quem poderia se aproximar da arca? Quem poderia tocar a arca? Tudo isso estava nos livros anteriores. E Davi foi instruído. Davi tinha um certo conhecimento. Eu não tenho a 100% certeza que Davi sabia e tomou a decisão. Mas nós temos que buscar o conhecimento. Nós temos que buscar a palavra do nosso Deus. Está tão certo, é tão correto, tenho certeza que é o certo. Mas eu vou buscar a vontade de Deus. Eu vou buscar o que a palavra nos ensina.
Eu vou buscar o conhecimento para que eu não tropece, para que eu não faça o certo e acabe fazendo da forma errada. Davi então faz essa carroça copiando dos filisteus e sem preparação espiritual. Não fala aqui, não li nem em Samuel nem em Crônicas que ele pediu para que o povo se preparasse para aquele momento. Não, era um momento de festa. Era um momento de bênção, era um momento de festa. Então não houve uma preparação espiritual. Ele ignorou a ordenança que existia lá de conhecimento que foi passado a Moisés. E o que nós temos feito que aos nossos olhos estão certo? Ou que temos a certeza que está certo. E às vezes nós estamos tentando nos enganar. Esta palavra que a Bíblia fala foi há muitos anos atrás, né? A gente tem que contextualizar ela hoje. Eu tenho que trazer totalmente aquilo. Falava isso porque aquele povo era retrógrado, aquele povo não conhecia, né? Não tinha tecnologia, não estavam vivendo nos dias de hoje. Aí nós tentamos nos enganar. Olhamos para a palavra de Deus e falamos, não, você fala isso, mas é que eu li um livro que agora fala que nós podemos agir dessa forma agora, né, em 2021. Irmãos, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que agiu aqui, que está olhando para as nossas vidas, né? Os bois tropeçaram. Aqui nós lemos, né, que Uzá, ele era levita, ele estava ali acompanhando a arca, né, que ele levou a mão, porque os bois tropeçaram. Os bois tropeçaram e a arca tombou ali e ia cair. Uzá também fez o certo. Ia deixar a arca do Senhor cair. Uzá com o seu coração ali, na cabeça dele, eu acredito que ele acredita que ele estava fazendo o que era o certo. Mas o Senhor não aceitou o certo dele. Quando o Senhor não está à frente, algo de ruim vai acontecer. Ou seja, no começo, no meio ou no fim, em algum momento vai dar errado, meus irmãos. Deus não é Deus de brincadeira. Deus não é Deus que não vê todas as coisas. Ele olha o nosso coração, sabe do íntimo do nosso desejo, conhece as nossas limitações. Mas Ele não é um Deus de brincadeira. E então, fazendo o certo de forma errada, trouxe morte ali para Uzá. E fazendo o certo de forma errada também traz morte às nossas vidas, traz morte espiritual, traz morte emocional. Muitas vezes nós sabemos que aquela situação não vem de Deus, mas você continua alimentando, você continua firme naquilo, não é a minha vontade, eu sei que isso é bom. Nós vemos isso muito com os jovens, né? Acho que muitos já passaram por isso. Deus dá todos os sinais que não é para você ficar com aquela pessoa, mas você olha e fala, não é bom que o homem fique só. Eu estou usando a palavra. O Senhor fala que Ele vai nos abençoar. Então eu vou fazer a minha vontade. Algo vai dar errado. Quando o Senhor não está, algo dá errado. E traz morte. Morte de muitas formas. Morte física, morte espiritual, morte emocional, morte da nossa alegria. Morte das nossas forças. Às vezes não temos forças para lutar. Isso também é uma forma de morte. Uzá, no versículo 9, depois aqui que fala que os bois haviam tropeçado, aí fala que ele levou a mão, ele tocou a arca e o Senhor o feriu e ele literalmente morreu.
Aí você olha e fala, essa história, que história triste para uma tarde da bênção, meu Deus, que história triste. Mas Davi olhou para aquilo que ele tinha visto e ele aprendeu. Aqui fala que ele temeu ao Senhor e ele se entristeceu. Davi era muito coração, né? Então eu imagino que ele sofreu ali, porque ele sabia que o culpado daquilo era ele. O culpado foi Davi. Davi tomou a decisão errada. Davi olhou e foi lá, aqui em Crônicas, fala que ele conversou com seus oficiais, com os comandantes. Não fala que ele conversou com Deus. Vocês já imaginaram aquele povo todo feliz vendo o homem morto ali, Uzá morto? Davi se entristeceu. Só que Davi não ficou chorando, nem lamentando, e nem virou as costas para Deus. Ao contrário, ele fez o certo. Se nós andarmos um pouquinho com a Bíblia, em 1 Crônicas 15, fala então do fazendo o certo, do jeito certo. No 15 começa assim: depois que Davi tinha construído a casa para si na cidade de Davi, que é Jerusalém, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. No 12, vocês são os chefes de família, ele convocou todos os levitas, e aí ele disse, vocês deverão se consagrar e trazer a arca do Senhor para Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram e transportaram a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando-os em varas sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. No 16, Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que haviam entre eles de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, as liras, harpas e símbolos sonoros. No finalzinho do 27, fala que Davi vestia, no 27, Davi vestia um manto de linho puro, como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos e Quinanias, chefe dos músicos. Davi vestia também um colete sacerdotal de linho, ou seja, Davi aprendeu. Ele sabia que era o certo trazer a arca para perto do povo, trazer a presença de Deus para junto do povo de Israel. Só que daí ele fez da forma certa. Ele consultou ao Senhor nosso Deus. Ele preparou um lugar para colocar a arca. Ele colocou a tenda, o lugar onde tinha aquele véu que só foi rompido quando nosso Senhor Jesus morreu na cruz. Desta forma, do jeito que o Senhor tinha ensinado, que Davi fez. Eles levaram os levitas levaram a arca sobre os seus ombros, em varas, não através da cópia do mundo, olhando para o que os filisteus tinham feito e deu certo. Ele fez o que o Senhor tinha ordenado. Os levitas levaram a arca sobre os ombros. Houve consagração dos levitas e dos sacerdotes. Davi também estava preparado. Ele não estava só preparado para a festa, ele se preparou, ele se consagrou, colocou vestes especiais para aquele dia, colocou um colete sacerdotal. Houve grande alegria na chegada da arca e foram oferecidos sacrifícios ao nosso Deus quando a arca chegou à tenda do nosso Deus.
no capítulo 16, no 1, fala: eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi ali lhe preparado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante do Senhor, e houve grande alegria em meio ao povo de Israel. Quando nós fazemos o certo, da forma correta, o Senhor nos abençoa. Quando nós colocamos aquilo que nós estamos buscando diante do Senhor, mesmo que pareça correto, às vezes nós entramos falando: Senhor, eu tenho dúvida se isso é o certo ou não é, mas mesmo quando você tem certeza que é o certo, você tem que colocar diante do Senhor. Todos nós queremos fazer o certo, nós não podemos levar esse jargão que carrega o povo brasileiro. Nós não podemos dar um jeitinho nas coisas. Nós temos que fazer as coisas de forma correta. Não podemos querer copiar o mundo, assim como ele fez a carroça lá e colocou os bois para estar carregando. Ele copiou os filisteus. Não vamos copiar o mundo. Está dando certo. Às vezes você olha, a pessoa é próspera. Pessoa do mundo, não segue a Deus e tem tudo, tem alegria, tem dinheiro, tem um bom emprego, mas você não pode desejar aquilo que o mundo tem. Nós temos que olhar para o nosso Deus e saber que esse é o certo. O Senhor conosco, nós não podemos copiar o mundo. O certo sempre será o certo diante de Deus e nós temos que vigiar. Porque a palavra, em Jeremias 17:9, nos ensina que enganoso é o coração do homem. Todas as nossas decisões devem ser colocadas diante de Deus, mesmo que pareça claramente ser o melhor. Amém? Amém, irmãos. Eu espero que esta palavra tenha falado ao seu coração como falou ao meu coração. Quantas vezes nós estamos fazendo certo da forma errada. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Vou pedir para que você feche os seus olhos, você que está aqui na igreja, você que está em casa também. Vamos estar falando com o Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela não é um livro do passado, ó Pai, e que não tem vida. Obrigado porque a tua palavra tem vida e fala aos nossos corações nos dias de hoje. Nos ensina, ó Pai, como nós devemos olhar para ela e aplicar nos nossos dias de hoje, ó Deus. Muito obrigado porque ela é viva. Ela é realmente como a faca de dois gumes, ó Deus, que separa a alma do corpo, ó Pai. Que o Senhor esteja nos abençoando, falando sempre aos nossos corações, que possamos sempre querer a tua presença, que nós possamos sempre querer, ó Deus, estar junto ao Senhor, sabendo que as demais coisas sempre nos serão acrescentadas quando nós estamos na tua presença, quando nós estamos te buscando, ó Pai, que a cada dia possamos ter mais e mais desejo, Senhor, de fazer o certo, da forma correta, diante do Senhor, debaixo da tua bênção, debaixo, Senhor Jesus, das tuas poderosas mãos, ó Pai, que nesta tarde, cada um, Senhor Jesus, seja abençoado, ó Pai, as pessoas nos lares, ó Deus, que a tua bênção esteja sobre eles, ó Deus, que o teu Espírito Santo continue a falar sobre a vida deles, ó Deus, aos que estão na igreja, que o Senhor abençoe, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando de cada um, cuidando das suas necessidades, cuidando dos seus sonhos, ó Pai, de tudo aquilo que eles têm colocado diante do Senhor, ó Pai, que o Senhor ouça a oração, que o Senhor responda, ó Deus, com a tua vontade que é boa, perfeita e agradável, ó Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esta tarde. Muito obrigado por estarmos na tua presença. Nós te amamos, ó Pai, e queremos te amar ainda mais a cada dia. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, amém, amém. Amém, amados. Passo a palavra agora para o pastor Gilmar, né, que vai estar fazendo o encerramento. Que Deus abençoe. Muito obrigado por você que está aqui na igreja. Obrigado por você que tem participado das reuniões da tarde da bênção, né, das quartas-feiras. Deus continue abençoando ricamente a vida de cada um. Amém?